Boa tarde, Carlos Orlando, boa tarde a todos que participam dessa audiência pública, cumprimentar toda a equipe da ANP por esse trabalho que está sendo realizado e dizer que a Linc era uma empresa associada ao Brabil, então não se preocupe com essa indicação, é somente para que a gente possa prestigiar mais ainda o nosso presidente do Brabil, Diego, que em breve vai se manifestar. Mas eu quero dizer, Carlos Orlando, que o setor de produção de biodiesel sempre defendeu a melhoria da especificação. E a Ubrabil, especialmente, ela trabalhou de uma maneira muito rigorosa, sempre buscando uma especificação de qualidade que dê mais segurança aos usuários do combustível final. Entretanto, nós percebemos que está tendo uma inversão. Hoje nós estamos discutindo a especificação do biodiesel, que representa hoje 10% do combustível diesel, do ciclo diesel, enquanto que o combustível que representa 90% vai ser especificado depois. Eu sinto também, Carlos Orlando, uma falta de análise, na própria análise de impacto regulatório, das próprias informações citadas pela ANP, onde o índice de não conformidade do diesel é de apenas 2,8, ou seja, nós temos aí, dentro desse 2,8, apenas 9,4 que estão associados possivelmente ao biodiesel. Mas enquanto que isso na análise regulatória, a gente vê uma quantidade de informações que nunca foram devidamente comprovadas sobre problemas relacionados ao biodiesel. Isso causa realmente espanto a nós, porque nós temos que informar a sociedade de uma forma extremamente transparente. E isso deveria, no meu entendimento, constar dessa análise regulatória. E eu gostaria de dizer que isso demonstra já também a preocupação que nós temos com as questões menores que estão associadas ao uso do biodiesel diante do diesel fóssil, onde se compara elementos como fósforo, onde nós temos 500 ppm de enxofre que tem problemas semelhantes, causam problemas semelhantes. Da mesma forma, é a questão da água, onde o diesel fóssil, o S500, tem 500 partes por milhão de água, enquanto que o biodiesel é muito mais restritivo. Então, essas questões merecem, de fato, um cuidado muito grande para que a gente possa evoluir. E essa evolução tem que ter uma garantia técnica de qualidade científica muito rigorosa. E nós percebemos que, nas contribuições que foram apresentadas a essa consulta pública, essa audiência pública, a gente viu um nobre pesquisador da área do petróleo fazendo uma série de afirmações que os técnicos e os cientistas, como nós já tivemos aqui o professor Nelson e outros que vão falar sobre a questão do biodiesel e que são pessoas que realmente conhecem o biodiesel, nós temos afirmação totalmente ao contrário. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o que nós estamos fazendo aqui, para que informações do tipo de pesquisa que foram apontadas nesse parecer de um professor, apontam uma pesquisa feita por uma instituição que não tem a menor metodologia científica. Isso é muito grave para todos nós. E isso tem a ver também com uma manifestação de uma distribuidora que coloca lá uma série de estudos que descaracteriza totalmente todo o trabalho que foi realizado por dezenas de pesquisadores no Brasil, por dezenas de montadoras, de fabricantes de equipamentos, quando fizeram o teste para o B15, foi amplamente discutido e agora levantam-se problemas que já foram totalmente ultrapassados. Nós não podemos desvalorizar o trabalho minucioso que foi coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e o trabalho que foi feito, inclusive, com o acompanhamento da ANP na realização desses testes. Então, a nossa preocupação é muito grande com relação a isso. E outra empresa pega um parecer de uma Universidade Federal do Pará, feito a partir de um gerador a diesel da fabricante Yamaha. Eu quero dizer que
no relatório do Ministério de Minas e Energia, essa fabricante de equipamento, ela foi convidada, ela participou dos testes, ela solicitou o combustível e não realizou os testes. E agora vem trazendo um documento que está totalmente ultrapassado. Isso desmoraliza demais as questões tão preciosas para a sociedade, que devem ser colocadas no alto nível, como foi já dito aqui. Mas eu quero dizer, Carlos Orlando, que nós estamos diante de uma situação muito grave com relação à questão da saúde pública. E a Eubrabil e diversas outras entidades parceiras que compõem um amplo segmento do agronegócio e até da agricultura familiar, do meio ambiente, de instituições privadas que tratam da saúde pública e de defesa do consumidor, nós aproveitamos essa audiência pública que vai tratar das especificações do biodiesel para lançar uma campanha pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com a redução da poluição veicular. Uma campanha em nome da saúde para evitar que milhares de pessoas sejam hospitalizadas, internadas, e centenas de mortes sejam causadas por doenças cardiorrespiratórias em consequência das emissões de poluentes por veículos a diesel de petróleo. Uma campanha pela vida, para lembrar às autoridades, ao Congresso Nacional, e foi muito bem aqui manifestado pelo deputado Pedro Pion, ao Poder Judiciário, aos empresários, aos consumidores, que devemos sofisticar nossa responsabilidade com a qualidade dos produtos que utilizamos, principalmente os combustíveis. Então, em nome do desenvolvimento sustentável, da modernidade nas relações comerciais, sociais e humanas, fazemos um apelo pelo fim da produção e consumo do combustível poluente que mais utilizamos no transporte rodoviário no Brasil, que é o S500. Esse diesel com 500 partes por milhão de enxofre, produto químico mortal, lançado a todo momento na atmosfera das cidades brasileiras, causando graves doenças, reduzindo a expectativa de vida e provocando centenas de mortes por ano por doenças cardiorrespiratórias. Aproveito a oportunidade para fazer um desafio aos setores de produção de veículos, de motores, de equipamentos, importadores de combustível, distribuidores de combustível, para ajudar o Brasil a se juntarem a nós nessa campanha pelo banimento desse combustível, esse combustível que é chamado de diesel comum, que é 500 partes por milhão de enxofre, e sua integral substituição pelo S10. 10 ppm de enxofre já é adotado nos países e regiões onde são buscadas as referências por muitas entidades, inclusive que participam desse evento aqui, sobre o uso do biodiesel. Ora, vamos adotar também essa proporção de enxofre igual que está sendo usada na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e até no país vizinho aqui, o Chile, que adota um S15. O Brasil consumiu mais de 60 bilhões de litros de diesel fóssil no ano passado. Deste total, cerca de 43% é S500, ou esse diesel comum, ou seja, 25 bilhões de litros aproximadamente. E o presidente da Eubrabil, Juan Diego, classifica o S500 como um combustível veneno, e as estatísticas públicas revelam que ele tem razão. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2008 e 2017 foi despendido 12 bilhões de reais com tratamentos ligados a esse problema. Ou seja, nós estamos, de uma forma indireta, subsidiando o uso do diesel fóssil pelos danos que causa à sociedade. Somente em 2018, as internações custaram ao Sistema Único de Saúde mais de R$1 bilhão. Em São Paulo, cerca de 12% das internações por doença respiratória foram atribuídas às emissões pelo diesel fóssil. E um estudo do Ministério de Minas e Energia, da própria EPE, disse que em 2018 a adição de 10% de biodiesel no diesel comum evitou 6,8% das emissões
e evitou 244 óbitos naquele ano. Ou seja, o biodiesel, nessa era da vacina, o biodiesel é uma vacina, ele é preventivo à saúde pública, preventivo aos custos da saúde pública. Então, com base nessas estatísticas oficiais, podemos considerar os gastos públicos para o tratamento das consequências da poluição veicular, especialmente causada pelas S500, uma espécie de subsídio concedido pela sociedade ao setor do petróleo e que não é contabilizado. Ao analisar o plano decenal PDE 2031, a própria EPE avalia que o Brasil ampliará ainda mais a sua condição de importador líquido de óleo diesel, com volume 2 vezes superior à máxima histórica ao fim desse período decenal. Ou seja, nós estamos carentes da produção do combustível ciclo diesel, enquanto que o país está regredindo essa produção. Isso é inaceitável. Podemos concluir. Estou concluindo aqui. Estou concluindo dizendo o seguinte, que temos que valorizar a vida, priorizar a saúde pública e não o desempenho das máquinas. O entupimento das veias das pessoas é muito mais grave do que os defeitos dos filtros dos motores, que ainda não tem causa identificada de qual combustível ou equipamento é a origem desse problema. Então, o que nós entendemos? Que é urgente, é necessário imediatamente concluir essa nova especificação do diesel fóssil para que a gente possa banir imediatamente o S500 do combustível brasileiro. Muito obrigado a todos pela oportunidade.